Com quanto dinheiro devo começar no day trade? E depois, quanto eu devo ter para continuar operando? Ou seja, capital inicial e capital de giro no day trade. Duas perguntas que vão te dar informação precisa de quanto você vai colocar em risco o seu capital. E a maioria das vezes que eu vejo as pessoas respondendo isso por aí, ou é achismo ou é chute. Se você é um day trade iniciante, quer começar no day trade, saber o tamanho do seu risco, se você já é um day trade que está operando há algum tempo e não está conseguindo atingir a consistência, essa pode ser a chave para você conseguir sair do loss e ir pro gain e se tornar lucrativo no day trade. E existe um cálculo, uma fórmula, uma equação para você conseguir chegar nessa informação e eu vou te dar essa fórmula agora. Vamos separar essa equação em 4 etapas e no final, como sempre, tem a cereja do bolo. E a primeira etapa é meta do dia. Se você já é um day trader experiente, de repente não está atingindo a consistência, você pode estar agora se questionando. Mas Adriano, eu não trabalho com meta. E eu vou te dizer, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Dentro da minha forma de enxergar o day trade, a gente tem que ter uma meta, um objetivo, para que a gente alcance ele e pare de operar uma vez que a gente alcançou ele, para não colocar mais o capital em risco. E se você é um day trader iniciante, você deve estar se perguntando, Adriano, eu sou iniciante, como eu vou saber a meta do dia? e aí eu também vou te responder. Se você é um day trade iniciante e você escolheu uma técnica, você está estudando uma estratégia operacional, dentro da sua estratégia, ela tem que te dar essa informação. Se ela não te entrega essa informação, ou a pessoa que te ensinou errado, ou essa técnica não é uma técnica muito boa. Então é importante você ter essa visão. E a fórmula da primeira etapa é objetivo do mês dividido por dias de gain é igual à meta do dia. E na sequência, a informação que você vai precisar para ir para a próxima etapa é qual é a taxa de assertividade do método que você utiliza para você entender qual é o risco-retorno que você vai utilizar. Para cada taxa de assertividade, existe um risco-retorno a ser aplicado. Então agora a gente vai dar sequência. Etapa 2, descobrindo o payoff, ou seja, o risco-retorno da minha estratégia. E se você é iniciante, você deve estar se perguntando, Como é que eu descubro o risco-retorno da minha estratégia? eu já te respondo. Para saber disso, você tem que, no mínimo, ter informação de qual é a taxa de assertividade da estratégia que você está utilizando. Se você não tem essa informação, algo existe de errado, ou com a estratégia, ou com quem está te ensinando a estratégia, ou você não está entendendo aonde você vai encontrar essa informação. Então a gente vai aqui explicar tudo com calma. Existem 3 tipos de taxa de assertividade, somente 3, nada mais e nada menos que essas 3. A primeira taxa de assertividade é 50%, ou seja, a cada um trade que você faz que dá gain, o segundo trade dá loss. Então é mais ou menos assim, óbvio que não vai ser uma sequência, um dá gain, um dá loss, um dá gain, um dá loss, mas se você faz 10 trades, nessa equação você vai ter 5 que vão dar gain e 5 que vão dar loss. E para você operar com risco-retorno dessa estratégia, tem que ser no mínimo mais de 1, ou seja, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Vamos aqui ficar com uma visão bem simples, 2 para 1. Ou seja, quando você entra na operação, você quer ganhar, por exemplo, R$500 e você quer perder R$250. Esse é o objetivo desta primeira visão dessa estratégia, 50%. A segunda taxa de assertividade é acima de 50%, ou seja, você tem uma taxa de assertividade que você acerta mais nos trades que você opera do que você erra da sua operação, da estratégia que você executa. É importante frisar isso, tá? Porque tem estratégias que vão ter taxas de assertividade diferentes, por isso que eu sempre falo que é importante operar uma única estratégia. E pensando nisso, você pode ter uma taxa de assertividade de 50%, ou seja, de 1 para 1, ou até negativa, porque você acerta mais que 50%. Aí tem um outro porém, tem uma terceira taxa de assertividade que é menor que 50%. E se ela é menor que 50%, quando você entra numa operação, você tem que mais ganhar do que perder. Ou seja, você tem que ter ali 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, você tem que ser sempre positivo. Por quê? Se você colocar um risco-retorno negativo em cima de uma estratégia que você mais perde do que ganha, no longo tempo, no longo prazo, você vai terminar negativo. Então entenda os 3 tipos de taxa de assertividade para você encaixar o risco-retorno em cima da sua taxa de assertividade. Calculando o seu risco operacional, essa é a etapa 3. E a fórmula é simples, é a meta do dia vezes o risco-retorno igual ao seu loss aceitável mais 30%. E calma, para tudo, que você vai entender. Pode parecer muito complicado, mas eu já vou te dar a informação da cereja do bolo para que você entenda. A cereja do bolo é, no final nós vamos calcular um exemplo do tamanho de capital que você deve iniciar, baseado nessa fórmula que eu estou te passando, e também qual é o seu capital para você girar no day trade. Então você tem o capital inicial, tamanho do capital para começar, e o capital de giro, quanto você tem que ter para continuar operando no day trade. E agora, dando sequência na fórmula, você deve estar se perguntando, Se eu já sei qual é o loss aceitável, por que eu tenho que colocar 30% em cima desse valor? e eu vou te explicar.
toda corretora, tá, pede para que você tenha uma margem garantia. E essa margem garantia é quando você estiver atingindo 30% do valor que você tem na corretora, ela vai te estopar e ela vai te cobrar uma multa por mini contrato que você está na operação. E essa multa é cara. Se eu não me engano, gira em torno de 5 a 10 reais por mini contrato. É um valor um pouco salgado e eu já vi algo um pouco maior que isso, tá? Então é importante você ter essa informação. Caso você esteja operando e de repente, um exemplo bem simples, você estabelece um loss diário de 700 reais, por exemplo, e aí está atingindo o seu loss diário, quando chegar a 70% desse valor, a corretora vai te estopar e vai te cobrar multa. Por isso que você tem que ter, no caso de 700 reais, R$ 1.000 na corretora, para que, se for atingido o seu loss, você não permanecer mais que isso, óbvio, senão você vai ser estopado pela corretora, e para que você não pague multa das suas operações. Porque eu vou te dizer, além de você ser estopado, pagar as taxas da corretora, você tem que pagar mais multa com relação à quantidade de mini contratos que você está naquela operação, é dolorido. Então é melhor você ter preocupação com relação a essa informação e se preparar para não cometer esse erro. Etapa 4, gerenciamento de risco do mês e, por consequência, o tamanho do capital que você deve começar e o tamanho do capital que você tem que ter para girar no day trade, tá? O capital inicial e o capital de giro. E a conta é simples, é margem garantia vezes dias de loss que você tem dentro do mês igual ao tamanho do capital que você tem que ter vezes 3. Parece complicado, mas de novo a gente vai fazer um cálculo desse juntos para a gente ter a informação do tamanho do capital e tem uma outra informação que você deve estar se perguntando. Adriano, se eu já sei o tamanho do loss do mês, por que eu tenho que fazer vezes 3? E essa resposta é para você que é iniciante, e na sequência eu vou dar uma resposta para você que já tem certa experiência. Para você que é iniciante, você tem que fazer vezes 3, porque se você já tem o tamanho do loss que você vai tomar no mês, caso aconteça a quantidade de loss que você toma no mês seguidas, tá? Você tem que saber qual o tamanho do capital, e vezes 3 porque você vai ter 3 meses para continuar operando. Então vamos dizer que você separou ali o tamanho do loss de um mês. Você já separou. De repente aconteceu um mês que foi muito ruim, você recebeu a quantidade de dias de loss seguidos. Se você não fez vezes 3, você já vai sair do mercado logo no primeiro mês. Se você fez vezes 3, vai sobrar 2 meses ainda operacionais. Aí você vai continuar operando, você pode parar naquele mês ou continuar operando, você ainda vai ter mais 2 meses operacionais. E as chances são que você vai ganhando curva de experiência em cima do seu operacional e você vai começar a ficar positivo caso você inicie negativo. Então por isso vezes 3. E para você que já tem certa experiência, fica uma informação importante aqui. O capital de giro, o capital que nós dizemos aqui, o vezes 3 é o inicial. O capital de giro é a informação que você tem que ter do seu loss mês, que a gente já acabou de calcular, vezes 2. Por que vezes 2? Porque se acontecer de novo, de você estar operando, já passou os 3 meses, atingiu uma certa experiência no mercado, e de repente os dias de losses acontecerem seguidos, você é estopado. Se você não tiver um valor adicional, você saiu do mercado por uma coisa muito boba. Então é importante para você se preservar e você ter tanto o capital inicial e já ir planejando e se adequando dentro do seu capital de giro para você conseguir fazer as suas operações e continuar no mercado, trazer lucratividade e viver de day trade. Hora de descobrir o capital inicial depois que a gente já tem a informação da meta do mês. Então, pensando que eu tenho um loss total dentro do mês de R$ 2.000, eu tenho que colocar mais 30% em cima desse valor, que vai para 2.875, se eu não estou enganado no cálculo. Para isso, uma vez que eu tenho informação do qual o loss do mês, eu tenho que fazer vezes 3. E vezes 3, se eu não estou enganado, vai dar 8.625. Então, o meu capital inicial dentro dessa visão é 8.625, com o objetivo de meta para ganhar R$ 4.000. Aí você deve estar se perguntando: Adriano, mas eu vou aqui deixar em risco 8.625 para ganhar 4.000 não faz sentido. Pensa que se você investir 8.625, você não vai ter um retorno de R$ 4.000 logo no primeiro mês. Então você tem que ter essa visão. Você tem que pensar como um empresário, como um investidor. Você vai colocar um capital objetivando ganhar mais. Você pode perdê-lo? Pode. Esse é o máximo que você pode perder se você executar muito errado suas operações dentro desse período. E se você perder todo esse capital num período de 3 meses, eu posso dizer, é hora de você parar com o day trade, você voltar a estudar o day trade para você depois voltar a operar no day trade. Aí eu vou falar para você tem que ver outro vídeo meu que é hora de desistir do day trade. Inclusive eu vou deixar esse vídeo no final desse card. Mas calma que a gente ainda tem que fazer um outro cálculo, que é o capital de giro. Sem antes eu falar para você, estamos quase no final aqui dessas informações, então deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, porque é muito importante aqui para esse conteúdo. Vamos dar sequência. Agora falando do capital de giro, é simples, você pega os 2.875, faz vezes 2 e vai dar
5.750. Então você tem que ter um capital inicial de 8.625 e um capital de giro de 5.750. Mas calma, você não precisa somar esses dois valores não. Primeiro você separa o seu capital inicial e começa as operações. Passou esses primeiros 3 meses, dentro desse exemplo que a gente está colocando, aí você chega e olha o capital que você tem na sua corretora. Você fala, bom, eu tenho 5.750, se eu não tenho, eu vou ter que adicionar valor. Se eu tenho e venci os 3 meses, estou ficando positivo, estou começando a entender as minhas operações, criando curva de experiência, eu posso fazer a retirada de valores e deixar 5.750. A informação importante que eu tenho para dizer para vocês aqui é, eu faço isso com o meu capital, eu deixo um capital na corretora e à medida que eu vou tendo gain, que eu vou fechando os meses positivos, eu vou tirando o dinheiro de lá, lógico, pagar as contas do mês e deixar o meu capital de giro, o quanto eu já sei que é necessário, baseado nos meus números lá. Então, cada day trade vai ter o seu número diferente. Eu tenho um número diferente desse que eu passei para vocês. Esse era meu número quando eu comecei lá atrás. Eu comecei com uma cabeça diferente, pensando que o payoff tinha que ser positivo. Hoje eu opero com um payoff negativo, que é diferente, não tem problema. Não tem certo, não tem errado, é importante você aplicar esse cálculo para você conseguir chegar no seu capital inicial, para você que é iniciante no day trade, e no seu capital de giro, para você que já tem certa experiência, e para você quando vencer essa parte de iniciante e se tornar um day trade experiente no mercado financeiro. Como eu sempre falo aqui no final dos vídeos, até o próximo dia de trade, até o próximo trade, até daqui 1 minuto, quando eu vou deixar aqui o vídeo no card do final aqui falando sobre desistir do day trade. Desistir pode não ser o final, pode ser um recomeço para que você volte no day trade depois com mais conhecimento, mais experiência, já tendo vivido no mercado financeiro.